Olá, seja muito bem-vindo novamente ao canal Renatão Fiel RJ. Galera, o vídeo de hoje pré-jogo da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, galera. Atlético Paranaense e Corinthians, lá na Arena da Baixada em Curitiba. Lembrando que esse é um jogo atrasado, né, galera? Esse jogo precisou ser adiado devido à final da Supercopa do Brasil, né? Então, todos os outros times do Campeonato Brasileiro jogaram a segunda rodada, menos Corinthians e Atlético Paranaense, né, galera? Então, jogo difícil, né? O Atlético Paranaense acabou de subir da Série B, né, galera? Tá num momento bom aí, né? Subiu em segundo lugar, se não me engano, o Curitiba foi o campeão, né? E o Atlético Paranaense se reforçou, né, esse ano, melhorou em relação ao elenco do ano passado. Lembrando que a gente enfrentou o Atlético Paranaense ano passado, né, na Copa do Brasil, acabamos ganhando os dois jogos, né, graças a Deus, se classificamos naquela campanha vitoriosa lá do título. Então tem que ter muito cuidado com esse jogo de hoje, né, galera? A gente não sabe se o Dorival vai poupar algum titular, né, vai com o time força máxima, devido a domingo já ter uma quarta de final da Campeonato Paulista contra a Portuguesa, né, no Canindé. Com certeza vai bolar a melhor estratégia aí, como ele vem fazendo ultimamente, né? O Dorival vem sendo bastante elogiado pela galera aí. Então no vídeo de hoje a gente vai trazer as informações preliminares desse pré-jogo, transmissão, né, desfalques, provável escalação, arbitragem, etc, tá? Esse jogo de hoje vai ser às 7h30 da noite, tá lá na Arena da Baixada. O Corinthians ele vem de um retrospecto recente positivo, né? Ele vem de 2 vitórias seguidas aí. Ganhou do Red Bull Bragantino pelo Brasileirão por 2-0 e ganhou do São Bernardo pelo Campeonato Paulista na última rodada, né, da primeira fase, por 1-0 fora de casa, né? Então o Corinthians vem nessa sequência positiva, esperamos que mantenha, né? No jogo de hoje e principalmente no jogo de domingo, né, galera? Para que a gente consiga avançar para a semifinal do Paulistão aí, conquistar mais um Paulistão para nossa galeria, que a gente é o maior campeão, né? A expectativa é bem grande aí para esses próximos jogos do Corinthians aí, tá? Atualmente no Brasileirão, galera, o Corinthians tá na 12ª posição com 3 pontos, né? Só fez 2 jogos, perdeu a estreia em casa pro Bahia, na verdade foi na Vila Belmiro, mas foi em casa o jogo, né? Perdeu lá por 2-1 e depois ganhou do Red Bull por 2-0, né? Então o Corinthians no momento ocupa a 12ª posição. Já o Atlético, galera, nos 2 jogos que ele teve no Brasileirão, ele ganhou, né? Então, surpreendentemente, né, para um time que veio da Série B, ganhou os 2 jogos, ele está em 5º lugar. E caso o Corinthians ganhe, ele passa o Atlético no saldo de gols, tá? Então é importantíssimo esse jogo de hoje aí para um jogo de 6 pontos, para falar a verdade. Galera, segundo apurou o site Meu Timão aqui, a provável escalação do Corinthians, né? A gente sabe que eles estão errando bastante ultimamente, né? O Dorival ele traça uma estratégia diferente a cada jogo aí. Mas a provável escalação que eles colocaram aqui é Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. No meio, Ranielli, Alan, Matheus Pereira e Rodrigo Garro, ou André Carrijo, né? E na frente, Memphis Depay, ou Vitinho e Guinegão, tá? Lembrando que o Yuri Alberto segue contundido, né? O Breno Bidon segue na recuperação final ali para voltar a transição para campo, né? Temos o Hugo Farias, que sofreu uma cirurgia no joelho, vai ser um desfalque por um bom tempo aí. E além deles, o Martins, que também contundiu o joelho, porém já foi desligado, né? De forma amigável. Então, devido a esses desfalques, a gente vai com essa provável escalação pro jogo de hoje, tá? E além deles tem o Caio César também, né, galera, que sofreu uma lesão lá no jogo contra o Palmeiras e é mais um desfalque que a gente tem importante aí para essa sequência da temporada aí. Galera, falando sobre a arbitragem do jogo de hoje, é uma arbitragem meio polêmica, muita gente não gosta, mas o árbitro principal vai ser o Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco. Assistente número 1, Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa, do Rio de Janeiro. Assistente número 2, Schumacher Marques Gomes, da Paraíba. Quarto árbitro, Anderson Ribeiro Gonçalves, de Goiás. E o VAR, Wagner Rio de Santa Catarina. Galera, pro jogo de hoje a gente tem 3 opções de transmissões aí, né? Vai passar em TV aberta na Record, né? Para quem tem TV aberta, que não é o meu caso, vai poder assistir pela Record. Vai passar pela Casete TV no YouTube também, que para mim facilita bastante, que eu gosto dessa transmissão online. E também vai passar no Premiere, tá? Para quem tem pay-per-view aí, assinatura da Globo e do pay-per-view do Premiere, vai poder assistir por lá também, tá? Galera, falando sobre os próximos jogos do Corinthians, né? Além desse jogo de hoje contra o Atlético Paranaense 7h30, lá na Arena da Baixada em Curitiba, o próximo jogo é domingo, às 8h30 da noite, lá no Canindé, um horário meio ruim, né, galera? Que marcaram essas quartas de finais aí. Portuguesa e Corinthians lá pelas quartas de final do Paulistão, lá, jogo único, né? E após esse jogo vai ter Cruzeiro e Corinthians pelo Brasileirão lá em BH, né? Na próxima quarta. Então uma sequência de jogos fora de casa aí, né? E esperamos que tenha um aproveitamento bom, né, galera? O Corinthians aí, ultimamente, ele vem melhorando seu desempenho fora de casa, né? Esperamos que esse retrospecto recente positivo aí se mantenha nesses próximos jogos aí também. Então, galera, basicamente essas foram as informações do pré-jogo aí, né? Um importante jogo aí no Brasileirão, início de campeonato. O Corinthians já perdeu um jogo dentro de casa, na estreia contra o Bahia lá na Vila Belmiro, então é preciso recuperar esses pontos agora jogando fora de casa, né, galera, para que a gente fique tranquilo no campeonato, né, não repita os últimos anos, que às vezes brigou para não cair, uma situação bem constrangedora aí que a gente não merece passar esse ano, né. Então, o meu palpite pro jogo de hoje, galera, um jogo difícil, vou apostar 1-0, assim como eu apostei no último jogo, né, contra o São Bernardo, vou apostar 1-0, sofrido, né, poderia ter a lei do ex do Kaká, mas o Kaká já foi liberado para assinar com vitória, né, mas enfim, esperamos que o Corinthians faça um excelente jogo hoje, e se Deus quiser, depois do jogo a gente vem com o pós-jogo aqui, falar sobre a excelente vitória do Timão aí, tá? Deixe nos comentários o seu palpite, né? Ajuda esse canal, um canal pequeno, então esse engajamento, esses comentários ajudam no crescimento também, tá? Então peço que deixe o like no vídeo aqui no canal, né? Fortalecer o seu trabalho. Grande abraço a todos e vai Corinthians!